Café com Virtudes que você vai assistir a seguir abordará o tema Educação Ambiental e as Relações Ecológicas para a Cidadania. Segundo nossa convidada Shirlene, através do contato das crianças com a ecologia interna e externa, pode ser um dos primeiros passos para a formação de um cidadão de bem. Nossa convidada trabalha na escola Lázaro Luiz Amenhof Curumim, que é um ambiente tranquilo circundado por natureza. O seu trabalho é realizado sob a ótica do desenvolvimento das virtudes, que aponta para o autocuidado e o cuidado com o nosso planeta. Em sua fala, Shirlene fala das suas experiências na escola e como procura aplicar o conceito de ecologia. Acompanhe! É uma alegria muito grande estar aqui nesse ambiente de gostosuras literalmente gostosuras, com pessoas queridas que estão aqui hoje presentes, que há algum tempo eu já não as via, e falando de um assunto muito pertinente. Na verdade, esse assunto está na matriz pedagógica da escola a qual eu sou professora também, e junto com o Adair e a Amélia, o Adair é o diretor da escola, a Amélia é a coordenadora pedagógica, nós desenvolvemos esse trabalho lá. Então, eu vou me ater ao assunto, mas apresentar a escola também para vocês. Tudo bem? Então, tá. Quero agradecer ao João, a Sol e a todos os idealizadores, né, deste evento, desse lugar que proporciona esses bate-papos. Eu prefiro chamar de prosa. A gente precisa de estar próximo, né? Se a gente quiser aprender juntos, a gente tem que estar próximos. Tudo bem aí, a altura do microfone, eu não tenho muita intimidade com esses aparelhos. É? Assim? Melhorou? Então, tá. Pois bem, foi sugerido o tema e eu estou aqui para falar dessa experiência com as nossas crianças na Escola Lázaro Luiz Amenhof, Curumim. A escola ela se localiza na região administrativa de Braslândia, aproximadamente 50 quilômetros daqui. A cidade de Braslândia ela se localiza dentro de uma APA, a APA do Cafuringa, então isso nos deixa bastante confortáveis. E a nossa escola se localiza dentro de uma chácara. Recebe este nome em homenagem ao idealizador, ao criador da língua Esperanto. E o Esperanto também é uma das nossas ferramentas como meio alternativo de uma língua que é mais que uma língua, é um tratado filosófico de paz. Então, é uma homenagem ao criador da língua Esperanto. Pois bem, meus queridos, a gente poderia discorrer sobre o tema da educação ambiental e falar, vamos dizer, das leis, de como é que anda o encaminhamento, de como é que está esse movimento de EA, né, da educação ambiental, nos fóruns da educação. Mas eu não quero me ater a isso, eu quero falar de que a lei da educação ambiental, eu acho que todos sabem, ou pelo menos, né, compartilho da ideia de que é uma lei muito bem estruturada, foram anos de batalha, talvez assim, uns 4 anos de batalha, para conseguir inserir ela, né, nos currículos escolares. Pois bem, a educação ambiental, essa lei que aprovou, se não me engano, de abril de 1999, já fazem, talvez, um pouquinho mais de 20 anos, né? Foi super importante esse olhar. E eu me lembro que, na época, ainda iniciante do processo, né, a gente travava muitas experiências com os técnicos, professores, ambientalistas, ecologistas, então todo mundo muito empolgado, e a Rio 92 sendo trazida, né, bem, um encaldeamento de muitos pensares, de muitos olhares. E foi ótimo tudo isso, né? Mas a gente vê que, de lá para cá,
Muita coisa melhorou? Melhorou. Mas a gente vê também uma degradação a nível planetário, vamos dizer assim, que, infelizmente, caminhando para um abismo. E o que podemos fazer para mudar esse cenário mundial? Porque a gente poderia falar aqui coisas que já são óbvias. Está mais do que óbvio ver como é que está o nosso meio ambiente, não é? O meio ambiente externo, que é um reflexo do ambiente interno. Como é que está o nosso ambiente interno? Porque, se o meu ambiente interno não estiver bem cuidado, como é que eu vou ter sensibilidade para perceber um lixinho que está ali fora do lugar? Como é que eu vou ter sensibilidade para perceber que uma plantinha está precisando de uma água? Então, do cuidado mínimo aos cuidados mais complexos. E talvez seja com esse arrazoado todo de meio ambiente, que, na verdade, o que a gente precisa é de um ambiente inteiro, é que nos escapou, dentro da educação ambiental, sem entrar em polêmicas, uma redundância muito grande no capítulo das relações ecológicas, sabe? Que, por exemplo, na área de educação, reciclar, reutilizar, os 3 R's. Depois passou para 5 R's, parece que já está em 7 R's. Mas esse olhar é importante, muitíssimo importante. Muitíssimo importante a gente tirar o lixo da rua, muitíssimo importante a gente ter uma visão do que a gente consome, mas a escola Lázaro Luiz Amenhof, Curumim, começou a pensar dentro de uma, vamos dizer assim, um diálogo mais profundo. O que seria esse diálogo mais profundo? O que fazer dentro da nossa escola para que esses cidadãos que são crianças ainda, seja o adulto lá na ponta que vai interferir. Interferir de que maneira? Com ações, com atitudes, com mudanças de comportamento. Então, a escola Lázaro Luiz Amenhof, em particular, eu sou a professora de educação ambiental e de ciências. Dentro desse viés, eu dou laboratório de ciências também. Então, a gente começou a pensar de que maneira a gente pode tocar, né? E aí eu vou lá em Maturana e em Varela, Francisco Varela, 2 biólogos chilenos, que traz toda uma história, toda uma, vamos dizer, um olhar de mudança de paradigma, quando ele coloca que educar para ensinar, na verdade, deixa eu lembrar aqui no livro dele, Ontologia das Espécies, que para você interferir no ensino-aprendizagem e das aprendizagens relacionadas a todos os seres humanos, é preciso tocar com o coração. Então, ele foi considerado o biólogo do amor, não é? Maturana é considerado o biólogo do amor. Porque o que você não toca no coração, já dizia Paulo Freire, você não expande na alma. Então, nós precisamos de almas comprometidas com o amor. E esse amor, somos seres de amor e somos seres de relação. A autopoiese, tão defendida por Varela e por Maturana, nos diz isso. Somos seres que temos capacidade de reproduzir. De reproduzir não só um corpo celular, mas de reproduzir as nossas imagens emocionais e nos impregnar destes saberes. Então, dentro deste olhar, é que a nossa escola desenvolve todo um trabalho sinergético, amoroso, não é? A nossa escola nasceu de um chamado amoroso, né? de um chamado de amor. Não tínhamos nenhuma ideia até para onde estávamos indo nesse chamado de amor.
com relação ao que a escola podia oferecer. Não é uma escola empresa, né, que tem visão de lucros, mas é uma escola que tem uma visão de contribuir com a melhoria do mundo. É utopia? É. Precisamos, sim, de viver a utopia. A utopia é que faz a gente movimentar. Novamente, Maturana diz: o movimento das espécies se dá na origem da capacidade de se autorreproduzir, de se autorrecriar. E nos recriamos, sim, na capacidade de transcendermos o Homo sapiens para o homem amor. Né? É assim que nós nos imaginamos como facilitadores do conhecimento. De nenhuma maneira, eu, em particular, me sinto uma professora. Eu me sinto uma aprendiz desse conhecimento junto com as crianças. E, assim, eu compartilho também com os outros facilitadores do conhecimento que coabita este lugar, esse espaço de amor que é a escola. Pois bem, e é com este olhar, né, a gente recebe da Secretaria de Educação, via MEC, os conteúdos já tudo prontinhos, né? Então, a gente precisa de desenvolvê-los. Dentro dessa ordem, claro que se nos desse a liberdade institucional, né, de nos colocar como criadores da educação ambiental e desse currículo, claro que talvez seria um pouco diferente. Então, nós temos que seguir estes parâmetros, mas temperado com um viés de um olhar mais significativo para que ocorram essas mudanças. Se a gente não olhar para as nascentes, jamais encontraremos os rios, os oceanos, os mares. E as nossas nascentes são as crianças. E este saber de pertencimento precisa de ser comungado. Ele precisa de ser socializado, compartilhado. E, com este olhar, a gente vai caminhando lá na nossa escola. É uma escola pequena, dentro de um espaço gostoso, agradável, amoroso. Não é? Nós não trabalhamos lá com castigos e punições. A nossa linguagem é uma linguagem do olhar. E essa linguagem do olhar, como trabalhar essa linguagem do olhar? É um olhar para o céu e um olhar para a terra. Porque somos moradores do planeta e vivemos numa periferia planetária, numa superfície planetária, não é? Onde nós podemos perceber que essa periferia está totalmente maltratada, depauperada. Responsáveis por isso? Nós humanos. Nós humanos com H. E precisamos tirar esse H dessa palavra. Não é? Precisamos urgentemente tirar o H da palavra humano, para ser só um. Humano. Pegando o prefixo da palavra humano. Chegou os queridos ali. Então, a escola trabalha dentro dessa organização, entendendo as nossas crianças como a nossa unidade, a nossa matriz pedagógica, no sentido de matriz de mãe, do lado mais materno e afetivo. Enfim, quando a gente trabalha, então, a educação ambiental neste caminho, esse olhar para o céu nos invoca entender que somos fragmentos de estrelas. E, sendo fragmentos de estrelas, por que não dizer que somos estrelas, seres estelares? Por que não dizer que somos radiância de um sol que brilha e tem tempo determinado? Por que não dizer? Por que não dizer que somos participantes de um estado transitório dessa dimensão de vida? Então, o que estamos fazendo aqui? Qual é o legado para as futuras gerações? O que estamos deixando? Então, isso é urgente. Temos que ter esse olhar urgente, imediato, e agir
lá no extrato, no núcleo do coração. Novamente, eu vou lá em Maturana e Francisco Varela. Isso só será possível com uma grande revolução, a revolução do amor. As nossas humanidades com H está com tempo de validade, gasto. Então, nós precisamos de nos humanizar. Ou nós se une para a gente fazer valer o direito planetário e pertencermos a uma cidadania, talvez cósmica, no meu modo de ver, não somente do nosso planetinha Terra, mas de uma vastidão de mundos. E é com esse olhar para o céu, que é a nossa dimensão espiritual. Nós, na escola, não trabalhamos religião. Religião tem uns quilos aí, né? Tem um monte de religião. Nós trabalhamos a espiritualidade. A espiritualidade da criação. O pertencimento de tudo que nos envolve, de tudo que nos permeia, inclusive as nossas sensações, que não podem, às vezes, ser descritas. Então, quando eu olho para o céu, eu vejo toda uma abóbada linda de estrelas, mas possuidoras de um sol, de uma lua. Aliás, aproveitando que hoje é 11 de novembro, 11/11, com uma lua linda, não é? Para a gente apreciar. Olha, estou muito feliz, viu, João? Viu o sol? Porque numa data dessa e numa lua dessa, eu vim falar de um tema desse, falando da experiência que a gente vive, e não dos pressupostos teóricos, que também são importantes, são eles que nos trazem aqui, né? Mas falando da vivência, da nossa ação. Então, as nossas crianças são levadas a olhar para o céu. Olhar para o céu no seu significado maior de pertencimento. E olhar para a terra, que é o lugar, é o chão onde pisamos, é a nossa dimensão, vamos dizer assim, da nossa energia condensada, onde coabitamos juntos, onde vivemos as incertezas do amanhã. Então, nós temos que trabalhar as incertezas com as crianças. Entendendo os 7 saberes de Jacques Delors e os 4 pilares da educação, a gente vai ganhando rumos e eixos nessa transversalidade que é a educação ambiental e a educação para a cidadania planetária. Pois bem, quando a gente, então, trabalha esse olhar para o céu, dentro dos conteúdos, a gente vai trabalhar, então, o ar, vamos supor, o oxigênio. Mas de onde ele vem? De onde ele nasce? Como sentimos isso? E aí é onde entra todo um trabalho que precisamos de sensibilizar as crianças. Segundo os teóricos do construtivismo, eles colocam assim, as fases, não é? Das idades. Por exemplo, nessa idade em que nós trabalhamos, é a fase do concreto, segundo Piaget. É a fase do concreto. Então, as crianças precisam do manuseio, de sentir, né, de sentir as aprendizagens. Então, quando nós olhamos para o céu e trabalhamos os movimentos da Terra, nós também tentamos despertar neles os nossos movimentos. Não só de dizer de movimento, de translação, rotação, e que a Terra gira assim, mas qual é o nosso movimento em torno de nós, para dentro de nós. Então, a nossa escola trabalha esse olhar dessa dimensão, porque somos seres de muitas dimensões, né? Quando trabalhamos a água, então, a gente vai buscar entender essa água na direção do planeta, né, que é aproximadamente 65% a 70% de água, mas a água do nosso corpo. Somos também seres de água. E essa água que está poluída lá fora porque também as nossas águas corporais estão poluídas. E a poluímos como? Alimentação desprovida de vida. A água está poluída com
o nosso campo mental, não é? Um campo mental poluído, cheio de ódio, cheio de desamor, de desafeto, ela vai poluir a água do seu corpo. Ela vai desenvolver processos doentios ligados às suas reações emocionais. E, então, este ser também será disposto a estar com este olhar para a água do planeta. Então, a gente leva eles a essa sensibilização. E, quando a gente vai para os estados físicos da água, estudar os estados físicos da água, a gente promove experimentos para eles sentirem esses estados físicos da água e os estados físicos das nossas águas, porque somos seres de águas. Os nossos corpos precisam da água, se nutrir dessa água. E se a água do planeta acabar, como nós vamos ficar? Não é? Então, a gente apresenta para eles um material muito... Eu considero, assim, sem falsa modéstia, um material muito rico de memórias, que trabalha as memórias corporais. Quando a gente leva eles para colocar a mão na água, sentir essa água, sentir, fala assim, que a água não tem sabor, é insípida, não tem cheiro, nada disso. Isso foi o que colocaram para a gente, os pressupostos científicos. Mas nós podemos senti-la, nós podemos dar forma a essa água, como Masaru Emoto fez e demonstrou no seu experimento incrível da memória, da consciência da água. Então, os curumins trabalham também essas memórias da água, não só a memória dentro do espírito científico, como Masaru Emoto demonstrou, e a gente usa o material do Masaru Emoto, a gente ganhou alguns livrinhos da ONG Ararinha Azul, e a gente trabalha com esses livros também lá, quando a gente fala do projeto Água, porque a escola trabalha com os projetos pedagógicos, não é? Então, tem o projeto Água. Então, a água do nosso corpo, vamos ver como é que são as águas do nosso corpo, a nossa lágrima, que sabor que tem, a nossa saliva, o nosso suor. E aí a gente atravessa essa área de conhecimento com os medidores que somos. Nós podemos nos sentir os nossos cheiros, os nossos sabores. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, a questão dos vegetais, da flora, então a gente poderia trabalhar da maneira como talvez temos trabalhado há muitos e muitos anos, mas a gente percebeu que isso não vai desenvolver um campo de sensações. E nós somos seres de sensações. Como disse Paulo Freire, o que não toca o coração, não toca a alma. Não se pode aprender. Então, o que a gente faz? Vamos ver as flores? Vamos ver os vegetais? Abraçar as árvores? Colocar os pés no chão? E assim, eles colocam os pés no chão, eles abraçam as árvores, olham para as flores e enxergam a presença do amor. Quem os faz reproduzir? Somos seres de reprodução. Então, quem nos faz reproduzir? Como é esse existir da gente? Então, dentro dessa relação efetivamente amorosa, a gente vai desenvolvendo os conteúdos com material didático, e o material didático principal são eles mesmos. Quando a gente leva para uma aula de campo, esse olhar para o céu e para a terra tem que estar correlacionado com terra, água, fogo e ar, que são os 4 elementos que formam o nosso planeta. E essa sensibilização dos nossos sentidos, dos sentidos deles, dá um feedback. Hoje nós temos alunos de UNB, terminando faculdade de agronomia, biologia, medicina, e que nos visitam. Há poucos dias nós tivemos um grupinho lá nos visitando. E dão um feedback maravilhoso e diz: o amor de que vocês tanto falavam, estamos experimentando na nossa relação de vida com o saber acadêmico. Porque o saber acadêmico é importantíssimo, mas ele não pode estar em privilégio em relação aos nossos sentidos. Temos que nos apresentar como seres dessa relação de sentir. Sentir pensando e pensando agindo.
e interagindo. Assim, a gente vai construindo a cidadania planetária, entendendo a relação de pertencimento dessa terra-mãe, dessa Pachamama, e entendendo também que é preciso desenvolver neles. Então, a gente trabalha com rodas de conversa. A Semana de Meio Ambiente é uma semana de trocas de experiências que são lindas. Temos a Semana do Troca-Treco. Dentro da Semana do Meio Ambiente, nós temos o Dia do Troca-Treco, que é o dia que a gente vai fazer uma outra aprendizagem, que é a aprendizagem de trocar aquilo que você não está usando, que está lá parado. Então, as crianças vão desenvolvendo essa sinergia da cooperação, do amor, da compreensão, para um existir de cidadania. Quando a gente fala do solo, a gente fala também e começa a discutir dentro dessa roda de conversa a função social do solo. Por que uns têm tanto e outros têm tão poucos? A onda do consumismo que estamos consumindo, as redes que estamos fortalecendo. Quais são essas redes que estamos fortalecendo? As grandes empresas poluidoras? Como é assim? Então, a gente faz experimentos também, como, por exemplo, os refrigerantes. Quando a gente vai tomar o refrigerante, o que nele tem, o que estão escondendo da gente, o que ele causa. Então, isso é um olhar para a dimensão terra, com um olhar para o céu. E dentro deste olhar de terra e céu está o meio do homem. Este ser lindo, maravilhoso, cheio de amor e que muitas vezes esquece que é ser de amor. E aí, em vez de fazer a paz, faz a guerra. Então, a nossa escola trabalha para uma cidadania construtora de um novo paradigma onde a paz será possível e há que ter esperança de um mundo melhor. Então, são 20 minutos, claro que teria muito mais coisa para falar, mas a Sol já... Né? Mas eu estou aqui disposta, né, de fazer responder alguma pergunta. Se eu não souber, tem outras pessoas aqui que podem me ajudar. Né? E aí a gente depois vai cantar 3 músicas. Eu ia cantar intercalando, mas aí depois me deu frenesi e eu resolvi a gente cantar por último. Tá bom? Você acabou de assistir ao Café com Virtudes, com a temática Educação Ambiental e as Relações Ecológicas para a Cidadania, com Shirlene Vieira, professora, educadora ambiental e pós-graduada em Psicopedagogia Clínica Institucional. O programa é produzido pela TV Suprim, canal de comunicação da União Planetária. O programa Café com Virtudes aconteceu no restaurante Suprim Virna e é uma iniciativa do Movimento Pedagogia das Virtudes com a ONG União Planetária. Muito obrigado pela sua companhia. Se quiser rever o programa, acesse nosso canal no YouTube, TV Suprim Brasília, e aproveite para se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações dos novos vídeos da TV Suprim. Também nos siga nas redes sociais e fique por dentro dos acontecimentos positivos do Brasil e do mundo. Por hoje é só. Nos encontramos na próxima semana. Até mais!